Amém. Bom dia, igreja. Tudo bom com vocês? Que legal. Como o pastor Valdir falou, é um grande desafio. Eu e a Jaque, nós cuidamos dos jovens. Então, se você tem um filho aí de 15 a 30, 40, deixa ele vir para o vertical no sábado. Ele vai estar com a gente aqui. Amém? O pastor Jean, ele não está com o pastor Eduardo, eles estão lá nos Estados Unidos, na nossa igreja matriz. Nesse momento, ele está pregando lá na nossa igreja mãe. Então, que nós estejamos em espírito de oração por ele lá também. Assim como eu estou num desafio aqui de 30 no sábado, 300 no domingo, ele está lá de 300 no domingo para 3.000. Então, estamos no mesmo. Amém, queridos. Eu queria falar sobre um assunto hoje que tem moído o meu coração. Eu trabalhei ele alguns sábados no vertical. Não terminei essa palavra no vertical. Eu fiquei de fazer ela em 2 vezes. Então, galera do vertical que estava nesse sábado, presta atenção que hoje é o final dela. Beleza? E essa palavra ela está em cima desse livro aqui, que se chama O Custo do Discipulado. Livro do Jonas Madureira. Um livro que realmente nos mostra o quanto nós precisamos nos aproximar do Senhor. E para começar, queria dar uma descontraída. Essa semana foi Semana das Crianças, nós somos adultos, mas também somos jovens ainda, amém? E eu queria chamar meu amigo de caminhada com os jovens aí, o Eric. E eu quero fazer queria que vocês ficassem de pé, todos, por favor. Nós vamos fazer uma brincadeira rapidinha. Aqueles que têm problema no joelho, como eu, o Dom, faz bem pro joelho também, tá? A brincadeira Siga o Mestre. Quantos já fizeram quando era criança aí? Todo mundo já fez, né? Então, o Eric vai ser o nosso mestre nesse momento. Aquilo que ele fazer, vamos fazer ou tentar fazer junto com ele. Amém? Manda bala, irmão. Bora. Só para ver se o joelho ainda aguenta mais um pouco. Amém. É uma brincadeira, mas essa brincadeira, ela mostra o quão nós estamos engajados com as pessoas. Porque muitas pessoas, elas nos marcam. Elas deixam marcas em nós. E muitas vezes, nós fazemos as coisas que nós vemos essas pessoas fazendo. Né? Quantas vezes nós seguimos times, organizações, pessoas, e se nós seguimos ou fazemos algo que eles fazem, é porque nos cativa, é porque nos trouxe atenção, nos chamou a atenção com respeito a isso. E eu quero falar de alguns homens de Deus que são exemplos de cristãos para nós, que para suas épocas marcaram e arrastaram multidões, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Billy Graham, John Wesley, Timothy Keller e vários outros, São pessoas que hoje nós pegamos os livros deles e nós lemos com aquela sede e com aquela fome, porque aquilo ali fala o nosso coração. E quando nós olhamos para esses homens, nós tentamos viver aquilo que a gente vê que eles
passam naqueles livros, naqueles ensinamentos deles. Nós somos fascinados e isso nos leva a pensar que, cara, da onde que eles têm isso? É da vivência deles com o Senhor. Mas nós só olhamos aquilo que Ele está fazendo, mas nós não olhamos aquilo que Ele, da onde Ele trouxe aquilo. E se Ele trouxe aquilo, Ele trouxe do Senhor. Porque o Senhor tem cativado a vida deles. E eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Gostaria que a igreja ficasse de pé, em reverência à palavra do nosso Senhor. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Eu vou estar lendo na versão NVI. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Paizinho querido Deus, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nessa manhã. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa, Pai, nos lavar e nos purificar, Senhor. Que ela, Pai, possa rasgar o nosso eu, Senhor, como uma espada de 2 gumes, Senhor. Senhor, que eu não estrague, Pai, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Pai. Mas que o Teu Espírito, Pai, possa nos tocar e revelar aquilo que o Senhor deseja, Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Então, aqui nesse texto de Lucas, ele começa falando ali no 25, né? Uma grande multidão ia acompanhando. E no livro do Jonas Madureira, aqui ele cita um pedaço de um livro do John P. Meyer, autor do livro Um Judeu Marginal. Uma pesquisa sobre historicidade de Jesus, né? Que classificou os seguidores de Jesus em 3 grupos. Pode pôr aquele... Ali, ó, os 3 grupos. A parte cinza de fora ali são as multidões, aqueles que acompanham Jesus de longe. Daí o azul são os discípulos, aqueles que o Senhor chamou para andar com eles, que tem andado, que tem vivido mais próximo. E os 12, que é o círculo mais próximo de Jesus. Né? Então, o que é uma multidão? Essa multidão é aqueles que seguem no sentido físico. Mera curiosidade. Mera curiosidade. Ouviram falar que Jesus estava curando, que Jesus estava transformando e tal. E eles, vamos ver até onde vai isso. E eles vão seguindo Jesus. Em vários momentos na Bíblia você vai ver que os capítulos começavam: uma multidão seguia Jesus, uma multidão seguia Jesus. Assim como lá em João, capítulo 6, versículo 2. E grande multidão continuava a segui-lo. Por quê?
vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, essa multidão, ela seguia por curiosidade. Talvez ela até queria ter uma certa proximidade com Jesus ali, mas ficava ali. Né? Vamos falar desse cenário dessa multidão, né? Uma grande multidão está seguindo Jesus. Essa multidão é como uma pessoa sem rosto, sem nome. Trata-se de uma massa cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidade com relação a Jesus e ao seu ensino. Então, ela está ali por estar, né? E nessa multidão nós ouvimos várias vozes. Nós estivemos no Seven Camp, final do mês passado, e nós tivemos o show do Mauro Henrique lá. E os jovens piraram lá. E enquanto o show estava rolando, a galera estava lá pulando e gritando, e aquela loucura toda. E num certo momento o Mauro parou para trazer uma mensagem para nós. Só que a galera estava naquele alvoroço ainda, e gritando, e gritando, e gritando. E como nós estávamos bem na frente, a gente não conseguia entender o que ele falava. Isso é estar na multidão. Você ouve todas as vozes ao teu redor, mas daquele que você precisa ouvir, você não ouve. Porque as vozes ao nosso redor são mais altas do que a voz do Senhor. Nós deixamos de ouvir a voz do nosso Deus e ouvimos pessoas. Talvez podem até ser pessoas que tenham uma certa relevância espiritual. Mas existem momentos em que nós precisamos ouvir do Senhor. A direção vem dEle. Nós podemos pedir oração, podemos pedir para as pessoas para nos ajudarem em questões. Mas a voz que nós precisamos ouvir e seguir é a do Senhor. E Jesus, ele estava totalmente interessado na multidão. Porque ele inicia falando da multidão. E ali no versículo 2, ele vai falar assim, ó, no 26, né, no 25 ainda, finalzinho do 25. Este voltando-se para ela. Então, a partir dali, ele está falando com a multidão. Não está falando com os outros discípulos, com a zona do meio. E também não está falando com os 12, com os mais próximos. Ele está falando com a multidão. Jesus, ele denuncia a falta de comprometimento da multidão. Ei, vocês estão aqui só por andar. Vocês estão aqui só por curiosidade. Vocês não querem saber o que eu tenho de verdade para vocês. Vocês veem os outros mais próximos de mim, alguns dos meus 12 fazendo milagres, alguns dos meus 12 curando, alguns dos meus 12 expulsando demônios, mas vocês não querem receber de mim. Esse era Jesus. E ele estava preocupado com a multidão, mas não pelo número de pessoas que ele arrastaria. Ele não é um youtuber preocupado com quantidade de seguidores, ou como muitas vezes nós, que dá uma olhadinha no Instagram para ver, ganhei mais um hoje. Não, Jesus não está preocupado com o número. Ele está preocupado com o nosso coração. Está preocupado com aquilo que nós vivemos aqui. E a multidão é um lugar confortável. É muito bom estar na multidão. Porque ali você não precisa se responsabilizar por nada. Na multidão, nós não precisamos dizer quem somos. Porque você não chama a multidão pelo nome. Fulano. São tantos que não tem como chamar pelo nome. Então, multidão é um lugar onde não tem responsabilidade nenhuma. Não tem que aguentar a reação negativa da família, trabalho, amigos. Evitam de identificar-se com Jesus e com o seu ensino para não serem rejeitados. Então, muitas vezes, nós permanecemos na multidão para evitar sermos taxados como chatos, quadrados, para não sermos, muitas vezes, pelos nossos amigos de trabalho, né? Lá vai o crentinho. Lá vai aquele lá de novo. E nós ficamos nessa zona neutra. Sou, mas não sou. E quando nós estamos na multidão, nós não nos envolvemos com Cristo, igreja, pessoas.
Nós chegamos no meio dos louvores e saímos antes da bênção do pastor. Isso é multidão. Porque nós não nos responsabilizamos. Nós não dizemos para as pessoas, não dizemos para Cristo assim, não. Estou contigo e não abro. Não precisamos prestar contas. Ninguém precisa saber o que eu faço. O Senhor não precisa saber o que eu faço. E para nós seguirmos a Jesus, né? O siga o mestre que nós fizemos aqui. Não pode ser baseado nos nossos termos. Eu vou seguir Jesus, mas vou fazer do meu jeito. Vou no culto no domingo, aí eu vou ficar a semana inteira sem orar, sem ler a Bíblia, sem comunhão com nenhum irmão, e é isso. Tá bom já estou indo na igreja. Com os nossos termos. Não é assim. Nós não podemos achar espaço na nossa agenda para Jesus. Em algum momento, Senhor, eu deixo você fazer alguma coisa. A nossa agenda é dele. Somos nós que entramos na agenda dele. Nós que entramos naquilo que ele quer fazer. Nos nossos termos, nós ressignificamos as coisas. E é muito interessante porque isso é muito verdade. Porque nós começamos a dar valor a outras coisas. Aquilo que é pecado já não é mais. Mentir, é normal. Mas eu preciso mentir no trabalho. O chefe pede para eu mentir. Outro dia a Jaque chegou em casa para mim, algum tempo atrás. E desesperada porque o chefe dela tinha pedido para ela mentir por telefone. Há um tempo muito atrás. É muito tempo atrás. Faz uns 2 anos. Hoje ela trabalha na igreja, o pastor não pede isso para ela. E ela chegou desesperada para mim. E eu perguntei, e aí, o que você fez? Eu não menti. Falei, é verdade? E por várias vezes o chefe dela pedia para ela, por telefone, mentir. Diz que eu não estou. Diz que não sei o quê. Não sei o quê. Então, nós fazemos escolhas. Nós temos o poder de fazer as nossas escolhas. Foi interessante que ontem no Vertical foi falado sobre isso. Dom trouxe uma palavra falando sobre onde está Deus nas nossas decisões. Onde está Deus nas nossas decisões? Nós tomamos as decisões de ressignificar os pecados ou não. Não é Deus que diz para nós assim, cara, se você não quiser fazer isso, não precisa. Faz do teu jeito. Não é assim. Hoje de manhã, quando acordei, nem dormi, né? Na hora de levantar da cama, eu pensei, Jesus, eu vou ficar aqui. Mas eu tomei a decisão de levantar e vim para cá. Então, são nas nossas decisões, nós decidimos se nós vamos fazer as coisas pelo correto ou não. Se nós vamos ressignificar as coisas, se nós vamos ressignificar Jesus, se nós vamos ressignificar a cruz. Será que ele morreu na cruz? É tudo isso mesmo? Porque quando nós pecamos, sabendo que nós estamos pecando, nós estamos ressignificando a cruz. Quando nós sabemos que nós estamos fazendo algo de errado, nós estamos ressignificando a cruz, estamos ressignificando a morte de Jesus. E nós estamos no meio dessa zona cinzenta. Mas para nós sairmos disso, nós precisamos nos tornar discípulos. E o que é um discípulo? É uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. E para isso nós precisamos sair do anonimato, mostrar o rosto, comprometer-se publicamente, sair das sombras. Discípulo é aquele que segue como Jesus quer ser seguido. É nos termos dele e não tem choro. Se não for do jeito que Jesus quer, tem um lugar bem quentinho lá embaixo. E é isso.
E para sermos discípulos, nós precisamos de discipulado. Mas aqui eu quero falar um pouquinho a respeito do discipulado. Nós estamos comumente a pensar no discipulado como o ato de eu discipular o Dom, ajudar o Dom na vida de devocional dele, na vida espiritual e tudo mais. Mas nessa manhã eu quero falar do discipulado de uma forma diferente. Quero falar do discipulado como uma doutrina da imitação de Cristo. Não é o ato de eu ajudar alguém, mas é o ato de eu seguir a Jesus. E para isso quero explicar um pouquinho sobre discipulado. No contexto cristão, a palavra discipulado tem 2 sentidos. O primeiro dela refere-se ao ato de seguir a Jesus, imitar a Cristo. E o outro é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Ajudar outros na imitação de Cristo. 2 sentidos. Seguir a Jesus e ajudar alguém a seguir a Jesus. Beleza? Entendemos até aqui? Então, quando eu falar sobre discipulado hoje, eu vou estar falando sobre o ato de seguir a Jesus, de eu seguir a Jesus, não de eu ajudar outro a seguir a Jesus. Porque um pressupõe o outro, né? O ato de ajudar alguém, eu vou ajudar. O dom pressupõe o ato de eu seguir a Jesus. Porque para eu ajudar alguém, eu preciso saber o que eu estou fazendo, certo? Para um médico, quando nós vamos no médico, vamos lá no Dr. Milton, está aí hoje, vou lá no Dr. Milton, para ele me ajudar, ele precisou estudar. Ele precisou de alguém que ajudasse ele a entender sobre aquele assunto, para ele poder me ajudar. Então, esse é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Para eu poder ajudar alguém, eu preciso saber. Então, e quando nós vamos seguir a Jesus, como eu já falei, né, nós precisamos fazer da forma de Jesus. E existem 3 custos para nós seguirmos a Jesus. Para nós seguirmos a Jesus da forma dele. Mas como uma multidão consegue acompanhar Jesus se ele bota os custos? Por várias vezes na palavra, quando você olha, Jesus fala com a multidão se vai. Principalmente no livro de João. Muitas vezes, quando Jesus fala com a multidão, dali a pouco, já no próximo versículo, e a multidão, cada um foi para a sua casa. Porque tem um custo. Na multidão, nós não precisamos pagar custo nenhum. Porque ali, cada um por si, e é isso. Mas quando nós vamos seguir a Jesus, tem um custo para isso. E eu quero falar de 3 custos. Mas primeiro, vamos falar sobre o custo. Quando nós falamos de custo, são reflexões e decisões que nós precisamos tomar na vida inteira. Para tudo que nós vamos fazer, nós pensamos, né? Tá, eu vou fazer uma viagem de final de ano, férias. Eu preciso calcular o custo das minhas férias. Primeiro, eu tenho o custo do meu tempo. Eu tenho tempo disponível para fazer as minhas férias que eu preciso? Eu tenho dinheiro suficiente para fazer o que eu quero nas minhas férias? Isso é calcular custo. Tá, eu vou usar o cartão de crédito, mas se eu usar o cartão de crédito, eu vou ter para pagar em janeiro? Então, nós precisamos calcular esse custo. Falando de dinheiro, né? Mas para tudo nós vamos fazer. Faculdade. Para quem trabalha o dia inteiro, depois de uma certa idade, vai começar a fazer uma faculdade, se torna mais difícil fazer uma faculdade. Ah, mas eu vou fazer ela online. Consegue fazer online? Tem o custo do tempo, que é o pior de todos. Então, mas isso também nós calculamos muitas vezes na nossa vida espiritual.
Só que nós calculamos de uma forma errada. Nós muitas vezes não damos valor ao custo da nossa espiritualidade, daquilo que nós precisamos e nós vamos viver em Cristo. Porque quando nós deixamos de fazer aquilo que a palavra nos ensina, nós estamos calculando e dizendo que o preço disso aqui, não preciso pagar o preço disso. Não me vale muito. Lá na frente, um dia, se eu tiver um tempo, eu me arrependo e vou para o céu. Muitas vezes é assim que nós pensamos. Falo tudo isso, mas eu me incluo tudo nisso, tá? Me coloco muito nisso. Nós não calculamos apenas o que é físico, financeiro, mas nós calculamos o que é eternidade, o que é eterno. Nós calculamos eternidade e inferno ao mesmo tempo. Tem uma história assim que tem um ateu e um cristão conversando, e um fala de céu e inferno, o cristão fala de céu e inferno, e o ateu fala, não, isso não existe isso. Quando nós morrer, não vai acontecer nada. E o cristão fala assim, cara, então vamos fazer o seguinte, quando eu morrer eu vou para o céu. Se você morrer, você vai para o inferno. Então, tem esse custo ali. É uma perca que nós temos. Se nós morrermos, tem a perda de nós irmos para o inferno e não estarmos com o Senhor. Isso nós não calculamos, muitas vezes. E são 3 critérios sobre este custo, de como seguir a Jesus. O primeiro custo dele é o custo do amor. Lá no versículo 26, diz assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Custo do amor. Aqui não diz que nós não podemos amar nossa família, que nós não podemos amar nossos irmãos, nossos pais, nossas mães. Não, não é isso que Jesus está falando. Aqui ele está dizendo assim, cara, nós não podemos amar mais essas coisas do que a Deus. Quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, nós estamos deixando de amar Ele. Mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre nossa esposa, nosso esposo, pai, mãe, irmãos, filhos, netos, carro, casa, viagens, amor. E nesse contexto aqui, quando Jesus fala isso, no contexto, honrar os pais era considerado praticamente uma suprema obrigação. E em que a família era considerada a fonte de maior alegria de uma pessoa. Então, quando Jesus fala isso, para a multidão, ela pensa assim, cara, se eu deixar a minha família, eu estou perdido. Eles vão me abandonar, não vão olhar mais para mim, não vão mais me querer como filho, como pai, mãe, enfim. Minha família vai me abandonar. Mas isso é seguir a Cristo. Seguir a Cristo, na época, era ser tratado como um estranho para a família. E não é diferente dos nossos irmãos hoje que vivem em país em perseguição. Irmãos hoje que, por assumirem a sua fé em Cristo, são negados por sua família. São expulsos dos seus países. Essa é a realidade deles. É a mesma realidade que Jesus traz aqui. Esse discipulado, como o ato de seguir a Jesus, ele exige de nós que nós amemos Ele mais do que qualquer outra coisa. Lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15, Jesus precisa ser a nossa primazia, o primeiro de tudo. No capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim: Ele
é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e a mente de vocês eram inimigas por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, ele precisa ser a primazia. Jesus estava com Deus desde o início. Lá em Gênesis, cara, Jesus criou as coisas. Ele e o Pai são um. Ele está desde o início, Ele criou, Ele nos criou. Nós não podemos admitir nenhuma outra forma de redenção que não seja Cristo. Porque muitas vezes nós colocamos as coisas como aquilo que vai nos redimir. Não, eu fiz uma coisa errada aqui, mas não, essa outra coisa aqui vai me pôr ali. Não funciona. Não funciona. E aí nós temos o custo do sofrimento. Está lá no versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz é difícil. Carregar a cruz é você, todos os dias, olhar para você mesmo e lutar contra você. Não, hoje eu não vou ser o Rodrigo que faz as burradas, o Rodrigo que bate cabeça. Não, hoje eu vou ser o Rodrigo que faz conforme o Senhor deseja que ele faça. E quando nós falamos de sofrimento, muitas vezes nós pensamos que são as nossas, sei lá, talvez, não é uma dor de cabeça, não é uma enfermidade, não é uma doença, né, ou qualquer outro tipo de sofrimento. Mas sim o sofrimento do fato de amar a Jesus. Acima de tudo. Lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 22, diz assim, ó, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. O que Cristo já dizia? Que nós precisamos seguir a nossa cruz.
Eu quero ler um trechinho desse livro aqui que fala sobre o sofrimento. Diz assim: carregar sua cruz revela que o discípulo, aquele que segue a Jesus, revela que o discípulo de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita seus ensinamentos e, por conseguinte, seus discípulos. Por isso, para evitar o enfrentamento dessa rejeição natural ao discipulado de Jesus, podemos ressignificar a cruz, minimizar o poder confrontador do Evangelho, maquiar a Bíblia e nossas igrejas locais, para que um pseudo-cristianismo seja aceito pela cultura, para que sejamos recebidos nas diversas esferas da sociedade sem cara feia, sem sermos taxados de fanáticos, fundamentalistas e, por que não, de loucos. Quando desprezamos a demanda do sofrimento inerente ao discipulado, forjamos uma cruz para nós mesmos, uma cruz que seja do nosso jeito, com as medidas que julgamos aceitáveis, medidas que não nos custem nada e que, de preferência, não ofendam a ninguém. Porém, uma cruz assim, que carregamos segundo os nossos termos, não nos humilha o suficiente. A cruz que devemos carregar é aquela segundo os termos de Jesus, e por causa de Jesus, somente ela nos humilha o suficiente para nos salvar do amor próprio. Isso é seguir, carregar a sua cruz. É você, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio de pessoas dizendo para você, cara, você é um quadradão, chato, fanático. Você continua sabendo quem é o teu Jesus. Você continua sabendo quem foi que te tirou daquele lugar. Muitas vezes eu olho para dentro de mim e eu lembro quem me tirou da vala, porque não falo com orgulho nenhum. Com 14 anos, eu chegava bêbado em casa. 14 anos. E foi por muito tempo. Hoje, se você vai lá em casa, você não vai ver bebida nenhuma, porque por muito temor. Porque eu sei o risco que eu corro. Mas esse Jesus me tirou de lá. E não é apenas porque eu não quero que os meus jovens bebam. Também. Mas é porque eu entendo que Jesus me tirou de lá, eu não preciso entrar lá de volta. Por que eu vou voltar para um lugar de onde Ele já me tirou? De um buraco onde eu estava. Talvez para alguns não, mas para mim isso é carregar uma cruz. Eu só não tomava gasolina porque o posto não deixava. Verdade. Somente o sofrimento que é fruto da obediência a Jesus pode comprovar que somos autênticos seguidores de Jesus. E aqui eu queria falar sobre um testemunho. Talvez muitos viram esse testemunho. É um testemunho que passou no podcast do Jesus Cop, Douglas Gonçalves, que a Ariadna trouxe, a respeito de um homem. Esse homem ele ficou preso durante 26 anos, seguidos, por causa do Evangelho. 26 anos. Quando ele completou 20 anos de prisão, as pessoas que prenderam ele fizeram um buraco, um por um lugar onde não dava sol, e colocaram ele lá dentro, de joelho, e só tiravam as fezes quando o cheiro já estava insuportável. E mantinham alimentando ele comida e água diariamente. Ele ficou preso lá por 6 meses, de joelho, sem se mexer.
E de tempo em tempo, eles iam lá e perguntavam se ele queria ou não negar Jesus. E se ele negasse Jesus, ele saía dali e estava tudo certo. E ele sempre falava não, não, não. Então eles chamaram o filho dele, que ele não via há 20 anos. E esse filho dele chega ao lado do buraco, olha para o pai não reconheceu ele, porque, imagine, 20 anos. Quando pegaram ele, o Piá era nenê ainda. Então ele olha assim para o pai naquela situação e, comovido com aquilo, assim, pai, é só dizer que você nega Jesus. Depois você se conserta com ele. Talvez o filho, na inocência, né, de querer tirar o pai daquela situação, meu pai está sofrendo. O pai, meio sem reconhecer o filho, ele olha para o filho e fala bem assim, não. Aí ele fala bem assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. E aí ele continua, a música que nós conhecemos hoje, né? Até por uma coroa trocar. Agora imagina o pai falar para um filho que ele não vai negar Jesus, mesmo o filho pedindo. Hoje, não sou pai, mas eu acredito assim, que muitos, quando os filhos pedem algo, fazem uma ganjinha, uma coisinha assim, a gente vai lá e... Mas o pai não negou a fé dele. Ele continuou preso. Esse é um sofrimento. Esse é um carregar a cruz de forma verdadeira. Ele não negou a fé dele. E para nós seguirmos a Jesus, nós vamos perder. Seguir a Jesus não é ganhar, é perder. O que nós vamos ganhar seguindo Jesus é a nossa eternidade. E amém pela nossa eternidade. Mas até a nossa eternidade nós vamos perder aqui. Nós vamos perder as nossas noites de sono. Nós vamos perder os nossos dias de descanso. Nós vamos perder dinheiro. Vamos perder. Mas por amor a Ele. Outro dia nós lá em casa vazia, deitado no sofá, eu com a Jaque, nós se olhamos e, meu Deus, como está vazia essa casa hoje. Em vez de aproveitar. Mas é isso. Se trata de você amar algo e correr atrás disso. Amar Jesus é você largar tudo para trás e correr de atrás dele. E Jesus usa dois exemplos. Ele usa dois exemplos. Um deles é o do construtor, que está lá no versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E ele fala o segundo exemplo, que é do rei. Ou, no versículo 31, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Até aqui, um acordo de paz. Então, ele fala de duas pessoas diferentes. Aquele que começou a construir e desistiu. Aquele que não pensou no custo, aquele que não pensou. E fala do rei. Rei sábio, aquele que olhou para o seu inimigo e viu que ele vinha com maior número e mandou uma delegação. Não, vão na frente, disse para eles que não vai dar liga não, nós brigar aí porque nós vamos perder. Pediu um acordo de paz.
Então, isso é o discipulado, é nós pensarmos. É nós saber que nós vamos perder. Mas para isso nós precisamos calcular o nosso custo. E o terceiro é o custo do desapego, que é o versículo 33, que diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui o desapego pega. Porque trata-se de um golpe fatal em nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de pertencimento ao mundo. Tudo aquilo que nos prende aqui é aquilo que nós precisamos deixar de lado. Se a tua casa te prende aqui, se o teu carro te prende aqui, se a tua família te prende aqui, nessa terra, precisamos nos desfazer. Não estou dizendo para você doar, para você vender, mas para você colocar Deus à frente disso tudo. Os vínculos com as coisas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir a Jesus. Como a história do jovem rico. Chegou para Jesus, perguntou o que ele podia fazer, tal. Jesus falou assim: vai lá, vende tudo e me segue. Não conseguiu se desfazer daquilo que prendia ele nessa terra. Não conseguiu deixar de lado as coisas. E não seguiu a Jesus. O objetivo do discipulado é nos conduzir para o reino de Cristo, transformando-nos em peregrinos neste mundo. Libertando-nos da crença de que somos o que possuímos e que temos o domínio sobre nossa família, nossas coisas e até sobre nós mesmos. Não temos domínio sobre nada. Quando você pensa que você tem domínio sobre algo, aquela coisa já te dominou. Aí você vive por influência daquilo. Você vive para manter aquilo. Você vive para fazer com que aquilo ali seja algo estável para você. Com que aquilo ali seja algo que vai te fazer bem, que vai te manter numa posição boa. Você já é escravo daquilo. Tudo aquilo que nos prende aqui nos torna escravo. Nós nos tornamos escravo daquilo. Então Jesus vai tirando, vai tirando a nossa família, o nosso amor excessivo pela nossa família, aquele amor que nós colocamos à frente de Jesus. Ele tira o nosso apego a nós mesmos, até chegar ao nosso apego aos bens materiais. Às vezes a gente brinca que a última coisa a se converter é o nosso bolso. Mas é verdade. Jesus, ele quer tirar as nossas ligações com essa terra, porque nós não somos daqui. Não somos daqui. Nós somos peregrinos, estrangeiros, somos cidadãos do céu. Aqui não é o céu. Temos dias bons? Temos dias bons, dias ótimos. Mas o melhor está com Ele. E para nós garantirmos estar com Ele, nós precisamos nos desapegar às coisas dessa terra. Jesus nos arranca como plantas com raízes de nossa cultura egocêntrica e nos transplanta para a cultura cristocêntrica do reino de Deus. Ele nos arranca. Ele quer nos tirar de nós mesmos. Quer nos arrancar de nós, tirar do nosso egocentrismo, do eu. Não, eu posso, eu sou, eu consigo, eu faço. E colocar em Cristo. Ele faz, Ele vai me levar, Ele vai fazer por mim. É nele que eu dependo de tudo. É isso que Ele deseja fazer por nós. Ele quer nos arrancar de nós mesmos. Porque quando nós estamos fixos em nós, nós deixamos de olhar para Cristo. Nosso ego infla de um jeito que, cara,
As coisas ao nosso redor passam despercebidas. E lá em Colossenses 1, no versículo 13, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos transportou do domínio das trevas. Ele nos tirou de lá. É isso que Ele deseja fazer com nós. E se nós não tivermos amor, sofrimento e o desapego, se não tiver essas três coisas, nós não seguimos a Jesus como Ele quer ser seguido. Aí ele termina no versículo 34, lá em Lucas, dizendo assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Se nós não seguirmos a Jesus como Ele deseja ser seguido, não vale de nada. Não vale de nada. É como um sal que você deixa o pacote aberto em casa. Quando você vai pegar para temperar alguma coisa, tem gosto de nada. Tem gosto de nada. De nada adianta. Não tem finalidade. Nós estarmos aqui sem seguirmos a Ele não tem finalidade. Nós podemos ter as coisas, ter uma vida super boa, vivermos aí 80, 90 anos tranquilo. E depois? E depois? Nós olhamos apenas, nós vivemos apenas aquilo que nós olhamos, né? Nós projetamos daqui 60 anos. Estou com 35, estou projetando em mais uns 50 aí, estou sendo bem generoso comigo. Projeto para mim mais uns 50 anos. Mas se for para mim viver só mais esses 50 anos, não vale de nada. Não tem porquê mais 50. Eu tá velho, ranzinza, careca, gordo. E só. Não tem problema você projetar mais 50 anos. Chegar lá, velho, ranzinza, careca, gordinho. Não tem problema projetar mais 50. Mas projete mais 50, 60, 70, sabendo que depois desses 50, 60, 70, tem uma eternidade para você. Careca. É isso que nós precisamos pensar. Que as nossas decisões, aquilo que nós pensamos hoje, eu queria chamar o pessoal do louvor, as decisões que nós tomamos hoje influenciam na nossa eternidade. Porque nós projetamos 50, 60 anos. Mas a nossa eternidade pode ser atravessar a rodovia aqui, para ir para casa. A nossa eternidade pode ser amanhã. Talvez você durma e não acorde amanhã. Eternidade. Mas para isso tem um custo. E esse custo, ele é dolorido. Ele é dolorido. Não é gostoso. Não vou dizer para você assim, nossa, vamos porque é muito bom. É bom você chegar na empresa e, lá, ó, aquele um lá.
o pastorzinho. Ah lá, o crentinho, o chatinho. Na escola, quando eu me converti, meu Senhor amado. Não é gostoso. Não é. Você acha que Jesus, quando foi pregado na cruz, quando foi chicoteado, ele estava rindo? Ai, que gostoso. Não estava. Não estava. Seguir a Jesus é submeter-se ao seu senhorio, amando como Senhor de nossas vidas, aceitando o sofrimento que passamos por causa do Evangelho como dádiva, entendendo que Cristo é o único vínculo que precisamos para nos apegar, para que sermos quem nós realmente somos. Ele é o único vínculo. Ele é o único que nós precisamos nos apegar. É só Ele. Lá em Atos capítulo 9, versículo 16, esse eu não passei para espiar lá, diz assim: mostrarei a ele. Isso é o Senhor falando para Ananias a respeito de Paulo. Quando Paulo tem o encontro dele com o Senhor, que ele fica cego, o Senhor vai lá falar com Ananias, Ananias vai lá e fala com Saulo, vai lá e falar com Saulo que eu quero transformar a vida dele e tal. Aí o Senhor fala para Ananias bem assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Saulo de matador a perseguido. Às vezes nós queremos ouvir do Senhor. Gostamos quando as pessoas vêm e oram por nós assim: o Senhor vai te usar, o Senhor vai fazer não sei o quê. Mas quando o Senhor fala para nós assim, eu quero que você sofra por mim. Eu quero que você pague o preço por mim. Eu quero que você chore por mim. Talvez para aquele homem que ficou 26 anos preso, o Senhor não falou para ele assim, eu quero que você fique 26 anos sofrendo por mim. Mas ele ficou 26 anos. Negando a insistência deles. Negue Jesus. Não. Negue Jesus. Não. Aí lá em 1 Coríntios 11, 1, palavras de Paulo. Depois de Jesus, do Senhor falar para Ananias o quanto ele deveria sofrer, Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo sofreu. Paulo sofreu. Mas ele falava assim, cola comigo, vem comigo, faça o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo o que Cristo fez. E essa imagem aqui, aquele com a cruz, que sejamos nós, carregando a nossa cruz, desapegados com as coisas desse mundo, amando o Senhor acima de todas as coisas, que nós possamos fazer o mesmo com a multidão, que nós possamos sair da multidão. Sabe, o mundo tenta o tempo todo nos abster do sofrimento. Não é gostoso sofrer. Nos abster do amor ao próximo, até mesmo do amor ao Senhor. Mas nós precisamos clamar para que Ele nos ajude a sair da multidão, a mostrar o rosto, sabe? Dê nome à multidão.
Quem é a multidão? Rodrigo, Jaqueline, Eric, dê nome à multidão. Sermos mais próximos de Jesus, mais próximos, como aqueles 12, pessoas íntimas do vínculo com Jesus, pessoas que estavam próximas dele ali, pessoas que sentiam o que Jesus sentia, pessoas que viam o sofrimento dele. Às vezes nós pensamos assim, mas eles viviam na época de Jesus. Não é diferente para nós. Quando você se tranca no teu quarto, ou quando você está intimamente ligado com o Senhor, disposto a gastar os seus dias, gastar o seu tempo na palavra, em oração, você consegue entender o coração de Jesus. Você consegue entender aquilo que Ele quer fazer com você. Você consegue sentir o que Jesus sente. Não é só para aquela época. Não é só para pastores, para líderes. O seguir é para todos. Porque Jesus não falava com os 12, falava com a multidão. Ele se importava. E nessa manhã, o meu clamor é para que nós saiamos da multidão. Se você, assim como eu, se identifica como muitas vezes estar no meio da multidão, que muitas vezes não se coloca como responsável por algo, que você possa vir à frente. Nós queremos orar com vocês. Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Eu quero ler um trechinho de uma música que eu ouvi há algum tempo. Essa música não foi lançada ainda. Até tentei convencer os irmãos a ministrar ela, mas não rolou. Que ela diz assim: é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. A música é só isso, na verdade. Essa é a música inteira. Então que nós possamos gastar as nossas vidas. Quando o Digo está falando de mudança, eu estava refletindo ali, existe algo, às vezes na nossa vida, que nós precisamos renunciar para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu creio nesse apelo quando Digo fala para as pessoas virem aqui. Quem sabe você não precisa vir aqui, se você quiser você vem aqui à frente, no altar do Senhor, para que você possa falar com o Senhor e você renunciar o que você está tendo dificuldade na tua vida para ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Porque nós temos coisas na nossa vida para renunciar para ser um verdadeiro discípulo. Lembra-me quando conheci o Evangelho, da onde o Senhor me tirou, e quantas coisas eu tive que renunciar. Mas quem sabe você precisa fazer isso nessa manhã. Enquanto o louvor estiver ministrando a música, o louvor ao Senhor, você tem essa liberdade de vir ao altar. Se você quiser, pode dobrar o seu joelho aí, curvar a sua cabeça onde você estiver, mas deixa Deus
trabalhar no seu coração, mas que você possa realmente dizer assim: não, eu preciso renunciar isso, aquilo, para ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Amém? Aleluia, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Meu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. O único que pode decidir isso é você, de renunciar a algumas coisas na sua vida, para ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Você tem esse livre-arbítrio, mas o Senhor está olhando para você, e Ele quer você como um verdadeiro discípulo dEle. Aleluia. Paizinho querido, Pai, eu coloco a Tua igreja na Tua presença. Aqueles que estão em sintonia contigo nesse momento, Pai, que estão renunciando situações nas suas vidas, Pai. Quem sabe aquele tempo especial para ter com o Senhor. Aquele momento de estar falando com o seu próprio discipulador, Pai, abrindo o seu coração, renunciando aos pecados dessa terra, Pai, aos desejos do coração que não estão em sintonia contigo. Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, mas que o Senhor possa ministrar aos nossos corações do Teu amor, da Tua graça, para que possamos ser Teus discípulos, para que possamos ser alinhados contigo, ser um contigo, meu Deus. Que o Teu amor, a Tua graça, Pai, venha sobre nossas vidas e que possamos ser, Pai, a Tua imagem e semelhança. Quando as pessoas olharem para nós, eles possam ver como um verdadeiro discípulo do Senhor, mas não somente como um mero participante em alguma igreja, mas que o Senhor faça de nós, Pai, novos a cada dia, para que possamos estar ali levando as boas novas para as outras pessoas, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, e não nós mesmos, mas que eles vejam algo diferente, para que eles possam estar seguindo o que é a Jesus, o verdadeiro caminho que precisamos seguir. Pai, guarda cada um, Pai, que o Senhor esteja ali cuidando para que possamos ser esses discípulos queridos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria ainda nesse tempo, falamos hoje conforme eu digo, ministrou sobre ser discípulo do Senhor, mas também temos um desafio na nossa vida. Como um dia foi me falado que eu precisava aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e seguir a Ele. Eu achei um pouco estranho quando foi me falado, mas eu disse: eu quero. E o que é que eu tenho que fazer? Simples assim, é confessar o Senhor como Senhor e Salvador. E eu gostaria aqui de perguntar à igreja nessa manhã, se tem alguém aqui conosco, que ainda não aceitou a Senhor como Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém aqui no nosso meio,
e gostaria realmente de ter esse Jesus no seu coração, levante a sua mão. A luz está me ofuscando aqui, não sei se alguém levantou, não sei, consigo ver aqui. Ok, obrigado. Tem alguém? Glória a Deus por sua vida. Mas eu quero fazer um outro desafio. Nessa caminhada com Jesus, nós temos momentos que temos situações que fazem com que às vezes nos sentimos verdadeiros filhos do Senhor. E às vezes, não sei se você já sentiu isso, eu já senti. Eu tive que fazer algumas vezes a oração no meu quarto, dizer assim: Jesus, mas será que eu tenho Jesus no meu coração? Poxa, tive pensamentos maus nesse tempo. Será que eu preciso renovar a minha aliança com o Senhor? Eu vou te dar essa oportunidade nessa manhã. Se você de repente precisa renovar a tua aliança com o Senhor, corra aqui para o altar, para que possamos estar orando por você. Se tem alguém que precisa renovar a sua aliança com o Senhor, é uma oportunidade que estamos te dando para que possamos estar orando com você e a igreja orar com você. Não é vergonha nós precisarmos renovar nossa aliança com o Senhor, porque nós somos pecadores, e quando nós pisamos na bola, precisamos nos reconciliar com o Senhor. E eu quero te convidar para vir aqui à frente, se você precisa renovar a aliança com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia. Aleluia. A igreja, fique de pé, estenda as tuas mãos para cá. E vamos orar por esses amados. Aleluia. Paizinho querido, coloca essas vidas na tua presença. Senhor, que elas possam estar renovando a sua aliança com o Senhor. Pai, que o Senhor derrame sobre elas, Senhor, da tua graça. Que o Senhor venha renová-las, Pai, nos teus caminhos. Enche elas com teu amor, Pai. Enche elas, Senhor, ó Pai, com alegria, com paz. E que elas possam estar sendo alinhadas contigo, Pai. Sabemos que o Senhor que cuida de cada um, Pai, que o Senhor esteja cuidando, alimentando elas, Senhor. E que esse renovo, Pai, na aliança contigo, Pai, seja um novo tempo, Pai. Um tempo de paz, um tempo de renovo, Pai, do teu sobrenatural sobre elas, Pai. Senhor, que o Senhor esteja renovando elas e trazendo genuinamente esse amor, essa graça, que eles possam estar sentindo a alegria de estar com o Senhor, porque não somos nada se não estivermos com o Senhor. E eu declaro sobre eles, Pai, da tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo esses amados, que são especiais para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como o Diego falou, pastor Jean, pastora Juliana com os filhos estão um tempo nos Estados Unidos. Pastor Eduardo, pastora Sheila também chegaram nessa semana lá. Vão estar participando, além de estarem ministrando, pregando. O pastor Jean vai estar pregando já em várias igrejas. Encontraram alguns amigos nossos que já estão lá. Então quero dizer para vocês, estejam orando pela vida deles. Eles vão estar participando por um congresso, né? E vai ser grande bênção. Então estejam orando pelos pastores nesse tempo de férias e ao mesmo tempo de estar recebendo do Senhor lá, amém? Paizinho querido, queremos te agradecer, Pai, por esse culto que estivemos aqui, que ao mesmo tempo que fomos ministrados, mas prestamos culto ao Senhor nessa manhã. Peço, Pai, que o Senhor esteja levando cada um para suas casas, Pai, debaixo da tua bênção, teu cuidado, Pai. Que essa semana, Pai, seja uma semana de bênção, Pai, uma semana de alegria, de paz, Pai.
que nos grupos pequenos, Pai, ali o Senhor esteja ministrando através dos Seus discípulos ali que estão sendo usados, Senhor, para ministrar da Tua palavra. E pedimos, Pai, que o Senhor cuide também, Pai, lá em Israel, Pai, com essa guerra que está acontecendo lá, Pai, que haja paz, Pai. Tantas pessoas morrendo, Senhor, ali, Pai. Crianças, Senhor, sendo mortas sem piedade. Senhor, que o Senhor esteja cuidando daquele povo, Pai, cuidando aquelas vidas, Pai, que não haja, Senhor, ó Pai, mais derramamento de sangue, sim, que haja, Senhor, alegria, que haja, Senhor, paz, em nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém e amém. Vão em paz, Deus os abençoe.